O silêncio que falou mais alto. O dilema de Chaplin diante da chegada do som. Em 6 de outubro de 1927, quando Al Jolson exclamou "You ain't heard nothing yet", o cinema mudou para sempre. A fita da Warner, reconhecida como o primeiro longa-metragem talkie de sucesso, inaugurou uma corrida frenética. Em menos de 3 anos, a maioria dos estúdios já descartara os intertítulos silenciosos em favor de diálogos gravados. No meio desse turbilhão, o artista mais famoso do mundo, dono de uma mímica universal, exportada sem barreiras linguísticas, temia perder o próprio rosto artístico se abrisse a boca do vagabundo. Nascia o grande dilema de Charles Chaplin: aderir à tecnologia dominante ou proteger a essência de uma arte que até então falava pelo corpo. A adoção do som crescia num dueto de sedução comercial e pressão industrial. As salas precisavam justificar o investimento em alto-falantes e o público queria a novidade. Para muitos astros do mudo, o microfone trouxe aposentadoria precoce. Chaplin, por contraste, atravessava o auge. The Gold Rush e o circo ainda batiam recordes de bilheteria. Mas a cada premiere falada surgia a pergunta inevitável: quando o vagabundo falaria? Os talkies foram como a Torre de Babel, erguendo muros entre nações, lembraria o crítico Roger Ebert ao resumir o choque cultural daqueles anos. Em entrevista de 1931, Chaplin arriscou profecia célebre: os filmes falados não durarão 6 meses. A sentença não era mero desdém, era cálculo de mercado global. O vagabundo conquistara a China, o Egito e a Patagônia porque dispensava legenda. Se passasse a falar inglês, metade do planeta precisaria de dublagem, e a outra metade perderia a graça da gestualidade pura. Havia ainda um dado intangível. Qual seria a voz do vagabundo? Cada espectador imaginava a sua. Fixar um timbre oficial destruiria o pacto de ilusão construído desde 1914. Quando começou a filmar Luzes da Cidade em 1928, o som já dominava Hollywood. Mesmo assim, Chaplin decidiu filmar como sempre: câmeras silenciosas, placas de intertítulo e, apenas como concessão, uma trilha sinfônica gravada em estúdio. O site oficial do artista relata o impasse. Se o vagabundo falasse inglês, aquela audiência mundial encolheria, razão pela qual ele resolveu ignorar a fala e provar que podia usar o som apenas como efeito cômico. Resultado: 2 anos e 8 meses de filmagem, 190 dias de set e um orçamento inflado, tudo para manter intacta a poesia pantomímica. Nasceu um dos finais mais célebres da história: a florista reconhecendo o benfeitor, e o filme estreou em 1931 como um contrassenso glorioso. Um silencioso no auge dos talkies. Muita gente apostou no fracasso, mas City Lights lotou salas de Nova York e Londres. Na premiere de Los Angeles, Albert Einstein era o convidado de honra. A crítica saudou o gesto como prova de que uma boa história não precisa de microfone. Chaplin, porém, sentiu o peso de remar contra a maré. Em depoimento posterior, admitiu que, se insistisse no silêncio, atribuir-se-ia um handicap artístico e correria o risco de parecer velho moderno demais. O dilema ganhava novas camadas. A integridade estética valia o risco de obsolescência? Para o projeto seguinte, Tempos Modernos, Chaplin chegou a escrever um roteiro falado completo e fez testes de gravação. Depois de poucos dias, declarou-se profundamente insatisfeito e rasgou as páginas. Optou por outra via mais ambígua. Usou efeitos sonoros sincronizados, buzinas que viram parte da partitura, permitiu vozes filtradas por máquinas, o patrão que surge em telão, o vendedor no gramofone e, num golpe de gênio, cantou ele mesmo em gibberish, ítalo-francês, parodiando a fala sem abandonar o silêncio essencial do personagem. Essa solução híbrida expunha a atenção central: dialogar com a tecnologia sem lhe entregar a alma. Chaplin via o som como ameaça à ritmo-ação. O diálogo sempre retarda a ação, porque a ação deve esperar pelas palavras.
declarou em 1931. Na visão dele, o cinema era antes de tudo movimento, tão natural quanto um pássaro voando. A fala, ao contrário, revela demais e padroniza as pessoas. Essa crítica ecoava preocupações artísticas e sociais. O som podia tornar o cinema refém de sotaques, de estúdios ricos o bastante para equipar salas, de intérpretes com vozes corretas. Era também defesa de um ideal humanista. O riso deveria ser universal, acessível aos analfabetos e aos poliglotas. Chaplin via o cinema como arte universal do gesto. O som, para ele, erguia muros linguísticos. O dilema, então, não era apenas comercial, era ético-estético. Manter silêncio significava proteger um valor, a universalidade, mas podia comprometer outro valor, a relevância cultural. Em 1939, porém, o mundo entrava em guerra e o silêncio já não bastava. Decidido a satirizar Adolf Hitler, Chaplin reconheceu que precisava da palavra para enfrentar a oratória nazista. O Grande Ditador, 1940, tornou-se seu primeiro longa totalmente falado, justamente para explorar a maneira como Hitler fala, um amálgama de sons brutos que galvanizam multidões. Ballone war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt doch Jüden. Ein der Straff mit seiner Klatsch. Hey, der Stratz mit sich Gedenken da. Mit seiner Tratsch mit Gedenken. Meiner Teta wieder Ao colocar na boca do barbeiro judeu, quase um alter ego do vagabundo, o célebre discurso humanista final, Chaplin converteu a fala em arma política, não em muleta cômica. A decisão encerra poeticamente o dilema. Barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has... O artista dá voz ao silêncio apenas quando o mundo precisa ouvi-lo. Depois de 1940, Chaplin nunca mais voltou ao silêncio puro, mas manteve distância do naturalismo sonoro hollywoodiano. Monsieur Verdoux e Limelight privilegiam monólogos cadenciados, quase teatrais. A música continua a guiar a emoção como nos velhos tempos. O legado do dilema perdura. Ao resistir, Chaplin mostrou que tecnologia não deve ditar estética. Pode, sim, ser moldada ao serviço da visão autoral. E provou que a transição para o som não foi ruptura binária, mas território de experimentação. Espaço onde se podia escolher quando e como falar. 100 anos depois, criadores enfrentam dilema análogo: aceitar algoritmos de dublagem automática, deepfakes e IA generativa, ou preservar a assinatura humana. Chaplin ensina que inovação sem critério pode alienar o público que nos fez quem somos, mas recusar toda mudança pode levar à irrelevância. A lição não é ficar mudo, mas encontrar a voz certa, aquela que respeita a identidade do Criador e responde às demandas do presente. O vagabundo nunca disse adeus com palavras, bastou-lhe o gesto de seguir em frente. No fundo, essa caminhada resume o dilema arte-tecnologia. Há momentos de pisar no freio da história para guardar a poesia do gesto. E há momentos de apanhar o megafone para impedir que a tirania se propague. Entre o silêncio de luzes da cidade e o brado libertário de O Grande Ditador, Chaplin equilibrou tradição e modernidade, medo e coragem, cálculo de mercado e convicção moral. Seu exemplo continua a iluminar criadores que buscam não apenas sobreviver às ondas tecnológicas, mas transformá-las em ponte e não em muro, para falar à humanidade inteira. Filosoficamente, o embate evoca Heráclito. Panta rei. Tudo flui. Culturas sobrevivem porque se adaptam, não apesar da mudança. Mas a vitalidade de qualquer tradição depende de quanto e como ela muda. Se mudar demais, dissolve-se. Se nunca mudar, fossiliza-se.
Pesquisadores contemporâneos usam o termo creative resistance para descrever artistas que acolhem a inovação apenas quando conseguem traduzi-la em linguagem pessoal. City Lights e Modern Times são protótipos dessa postura. Filmes mudos com trilhas e ruídos sincronizados, mas sem diálogo. A tecnologia foi reconfigurada para servir a visão, e não o contrário. Quando finalmente falou em O Grande Ditador, 1940, Chaplin o fez para satirizar o poder da retórica nazista. Psicologicamente, isso sugere integração. Ele já não via o som como ameaça ao self artístico, e sim como extensão coerente dele. Hoje os criadores encaram IA generativa, deepfakes e síntese de voz. A ansiedade é parecida. Seremos irrelevantes? Matérias recentes mostram artistas divididos entre adoção e recusa, mas convergindo num ponto. O humano ainda é a medida da expressão. A experiência de Chaplin oferece 3 lições. Paute a adoção pela coerência interna, não pelas métricas de trending. Use a novidade para preservar o valor essencial, não para substituí-lo. Reconheça quando a mensagem exige novo meio. O discurso anti-tirania pedia a vibração da voz. Ser ou devir. Platão buscava formas eternas. Heráclito via fluxo perpétuo. Chaplin prova que ambos os vetores coexistem. O vagabundo é forma reconhecível, chapéu, bengala, andar cambaleante, dentro de um rio de contextos históricos. A identidade não é bloco isolado, é padrão que persiste na mudança. Além disso, o dilema de Chaplin ecoa Nietzsche e sua ideia de amor fati, abraçar o destino, inclusive a dor da transformação. Quando finalmente grava a própria voz, Chaplin transforma medo em arma moral. O humor se converte em denúncia sonora, sem abandonar suas raízes gestuais. Quais vozes nossas estão caladas por medo de perder a identidade? De que modo honrar tradições sem transformá-las em relíquias? Que tecnologias atuais podem, se usadas com intenção, expandir e não sufocar a singularidade humana na arte? Responder a essas perguntas é, no fundo, revisitar o dilema de Chaplin em cada escolha cotidiana. Seguir mudo para não errar ou falar para continuar vivo. Nossa indicação bibliográfica. Chaplin, uma biografia definitiva. Novo Século Editora. Permanece a síntese mais robusta sobre o cineasta em língua portuguesa. Sua combinação de documentação primária, narrativa clara e sensibilidade psicológica faz do volume leitura obrigatória, tanto para pesquisadores quanto para criadores que enfrentam seus próprios dilemas de transição. Mesmo que o leitor complemente com estudos mais recentes, Robinson fornece a espinha dorsal necessária para qualquer aprofundamento sobre Charlie Chaplin, do menino londrino ao mito global que teve de decidir: falar ou permanecer em silêncio.